Hoje eu quero falar com você sobre os últimos ensinamentos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi, sem dúvida, o maior pregador do cristianismo, o maior bandeirante do cristianismo. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 são dele, o homem mais influente. Um homem de Deus que pagou um preço alto, que não considerou a sua vida como nada e tudo que aprendeu como esterco diante da cruz de Cristo. Um homem que renunciou tudo que tinha, tudo que possuía, para seguir a Cristo. E nos últimos dias da sua vida, o apóstolo Paulo deixa algumas lições. E nessa noite eu quero conversar com você sobre algumas lições que podemos aprender com um homem maduro, experiente, que teve intimidade com Deus, o homem que fez sinais por meio de Deus, maravilhas. Um homem tremendo, usado tremendamente nas mãos de Deus. O que esse homem ensina no final da sua caminhada? Por isso, quero dividir com você hoje os últimos ensinamentos do apóstolo Paulo. O texto que eu vou utilizar está em 2 Timóteo, capítulo 4, de 9 até o 18. Segunda carta a Timóteo foi a última carta do apóstolo Paulo. E o capítulo 4, o último capítulo. E esses versículos são praticamente suas últimas palavras. E o texto diz assim: procura vir ter comigo depressa, Timóteo. No caso ele está falando para Timóteo. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso, e quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará também de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Paulo foi o maior então pregador, o maior bandeirante do cristianismo, um homem de Deus. Mas o contexto desse texto é que Paulo agora está sendo acusado como um criminoso. Sabemos que a primeira prisão de Paulo, ele foi preso num cunho religioso, num viés religioso, por disputas religiosas com os judeus. Paulo tem a sua primeira prisão. E ele ora e Deus o liberta daquela prisão. Mas nessa segunda prisão, Paulo não está preso por motivos religiosos, mas por motivos políticos. Paulo está sendo acusado de ser o homem que colocou incêndio em Roma. Paulo agora é um criminoso. E o nome de Paulo está sendo jogado na lama. Aquele que foi o maior pregador, o maior missionário. Talvez as pessoas estivessem dizendo dele: ele é um criminoso, ele desviou talvez da fé, agora está sendo preso, ele colocou incêndio em Roma. Esse homem é inimigo de Roma e está na cadeia como um criminoso. Não bastasse isso, irmãos, nós sabemos que naquele grande incêndio, dos 14 bairros de Roma, 10 queimaram. Os 4 bairros que não queimaram eram densamente ocupados por cristãos, o que fez Nero colocar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. E nós sabemos que havia rumores que quem colocou o incêndio em Roma foi Nero. Mas como o bairro dos cristãos não queimou, Nero disse: foi os cristãos, é por isso que o bairro deles não queimou. Eles colocaram fogo em Roma. E Paulo é o líder deles, então, portanto, Paulo vai ser preso, Paulo vai ser morto. E a partir desse momento começa uma perseguição muito grande aos cristãos. Eles são queimados vivos nas praças de Roma, são comidos pelos cães, são crucificados, a perseguição fica muito intensa. E é nesse meio disso tudo acontecendo,
aonde Paulo vai sendo agora abandonado por todos os seus cooperadores. Veja comigo 2 Timóteo, capítulo 1, se você puder, abra aí no capítulo 1, versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. Paulo está dizendo: Timóteo, todos me abandonaram. Eu estou sozinho. Não basta que eu estou preso, que o meu nome foi jogado na lama, mas agora todos os da província da Ásia me abandonaram. Eu estou sozinho. E mais que isso, ainda no versículo 8 do capítulo 1 diz assim: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor e nem de mim, Timóteo, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho. Paulo está falando agora a Timóteo: Timóteo, não fique com vergonha de mim. Olha a situação que Paulo está vivendo, preso, agora ele está sozinho, e o seu filho na fé, Timóteo, possivelmente está com vergonha dele, porque Paulo vai dizer: não se envergonhe de mim. O nome de Paulo está na lama, e eu quero introduzir essa mensagem dizendo para você uma coisa: se você cuidar do seu caráter, Deus cuida da sua reputação. Paulo não estava preocupado com a sua reputação. Paulo estava preso, mas Paulo não mudou seu caráter. Ele continuou crendo em Deus, ele continuou tendo fé em Deus, ele continuou perseverando na oração, ele continuou combatendo o bom combate, completando a carreira, aguardando a fé, porque ele sabe muito bem que ele tem crido, ele sabe quem é Deus. Ele não desviou 1 centímetro daquilo que Deus colocou na vida dele. Mas na nossa caminhada talvez algumas coisas aconteçam e alguém queira jogar lama no nosso nome. Ou quando estamos fazendo a obra de Deus, pode acontecer coisas que prejudiquem a nossa reputação. Não se preocupe com reputação, preocupe-se com caráter. Se você cuidar do seu caráter, mais cedo ou mais tarde, Deus vai mostrar quem você é. E hoje falamos do apóstolo Paulo, e o caráter dele e a reputação dele estão imaculados. Então eu quero conversar com você sobre algumas lições que o apóstolo Paulo nos ensina nessas últimas palavras. E o versículo 9 que nós lemos, ele diz assim: procura vir ter comigo depressa. Ele está falando a Timóteo: Timóteo, eu estou sozinho. E você, Timóteo, é o meu filho na fé, você é meu amigo. E agora eu estou passando por um vale, eu estou preso, e a prisão de Paulo é uma prisão romana, uma prisão fria, uma prisão escura, uma prisão de onde os homens saem leprosos e saem para a morte, para o martírio. Paulo sabia que não sairia vivo daqui. Então Paulo se lembra do seu melhor amigo, do seu filho na fé, Timóteo: Timóteo, vem ter comigo depressa. Irmãos, o diabo isola para matar. Muitas pessoas, quando estão vivendo um grande problema na sua vida, uma prisão, um cativeiro, uma situação adversa, se isolam. Essa é uma estratégia do inimigo, ele isola para matar. Quando você estiver passando por um problema, não se isole, chame os seus melhores amigos. A primeira lição que eu aprendo com o apóstolo Paulo é que nós precisamos dar valor aos nossos amigos e nós precisamos chamá-los nas horas difíceis. Hoje mesmo nós oramos aqui de manhã pelo Adriano e pela Adriana, que o seu filho está com câncer. Eles poderiam ter se isolado, o filho está com câncer, eles poderiam ficar em silêncio, mas eles procuraram a igreja, os amigos, e falaram: ajudem a gente, estamos passando por um vale tremendo. Muitos casamentos acabam porque os cônjuges não procuram ajuda. Muitos filhos saem de casa e não voltam mais porque os pais também não construíram um bom relacionamento com eles.
Irmãos, precisamos valorizar as nossas amizades e precisamos aprender a pedir ajuda. E sabe, particularmente nesse estado isso precisa acontecer muito, porque o estado do Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de suicídios do Brasil. E o suicídio leva ao isolamento, a depressão leva ao isolamento, o isolamento leva à morte. Mas o apóstolo Paulo, quando se viu numa situação muito difícil, ele não teve problema nenhum, dificuldade nenhuma de dizer: Timóteo, vem ter comigo e vem depressa. Eu preciso de você, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua companhia, eu preciso de você estar junto comigo nessa hora difícil. Quando você passar por um problema, não se isole, não se isole. E se você percebe que o isolamento está acontecendo na sua vida, você que me ouve também pela internet, que um isolamento está chegando na sua vida, rompa esse isolamento. Amados irmãos, nós precisamos dar voz à nossa dor, precisamos colocar para fora o que está aqui dentro, porque se deixarmos a coisa ir indo, não daremos conta sozinhos. O apóstolo Paulo era um grande homem de Deus, mas não teve nenhuma dificuldade em dizer lá no final da sua vida: Timóteo, vem. Que hoje ainda você possa talvez mandar uma mensagem para um amigo seu, para uma amiga sua e dizer assim: que Deus te abençoe, eu estou orando por você, obrigado pela tua amizade, obrigado pelo teu carinho, obrigado porque eu tenho alguém que eu posso confiar e que pode chegar na minha vida a qualquer momento. Porque, amados irmãos, para a festa a gente tem um monte de amigo, mas quando chega o problema e o vale na nossa vida, quem fica? Só os de verdade. Quantos amigos de verdade você tem? Apóstolo Paulo disse: todos me abandonaram, mas Timóteo, vem ter comigo depressa. Eu aprendo que não foi só Paulo que fez isso, irmãos. Jesus Cristo fez isso. Veja Mateus 26, de 36 a 44. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e 2 dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai e velai comigo. Jesus está dizendo que ele está sentindo. Você entende? Jesus deu voz à sua dor. Jesus não escondeu o que ele estava sentindo. Jesus colocou para fora. E se Jesus colocou para fora o que estava sentindo, quem dirá nós, irmãos? Mas muitas vezes nós sofremos calados. E essa é uma estratégia do inimigo, de colocar mordaças emocionais na nossa boca para que a gente não fale. Mas é necessário a gente dizer. E Jesus diz: olha, a minha alma está triste, eu estou angustiado até a morte. Meus amigos, fiquem aqui comigo, orem comigo. E ele continua: e indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Mas Lucas 22, 43 vai dizer: apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Irmãos, os apóstolos não conseguiram. Eles não conseguiram acompanhar Jesus no Getsêmani, porque Jesus estava sendo esmagado pelos nossos pecados e moído pelas nossas transgressões. Ele estava suando sangue, porque ele estava sendo espremido
no Jardim das Oliveiras com uma azeitona espremida e saiu óleo. Jesus estava sendo moído pelos nossos pecados e ele suava sangue. Ele precisava dos amigos, mas os amigos não conseguiram. Então o Pai enviou um anjo do céu para confortar Jesus no momento que ele mais precisava. Ainda que os homens falhem, Deus não falhará em nos ajudar nos nossos momentos difíceis. Mas irmãos, precisamos falar, precisamos pôr para fora. Precisamos vomitar tudo aquilo que está podre, azedando dentro da gente. Precisamos espremer as nossas feridas e colocar o pus para fora. A segunda coisa que eu aprendo com o apóstolo Paulo está no versículo 10 e diz assim: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Demas me desamparou. Demas é citado 3 vezes no Novo Testamento. A primeira vez que ele é citado como cooperador. A segunda vez, Paulo só fala Demas. Na terceira vez, ele é um desertor. Existem pessoas que caminham conosco, como caminhou com Paulo, Demas, que foi um homem que estava do lado dele como um cooperador. Daqui a pouco ele já era mais um chegado, conhecido, e daqui a pouco ele já é um traidor, um desertor. Abandonou o apóstolo Paulo no momento que ele mais precisava. E sabe o que eu aprendo com Paulo? Paulo não guardou mágoa, Paulo não ficou com raiva, Paulo não ficou remoendo o passado, Paulo colocou isso diante de Deus. Amados irmãos, precisamos aprender a resolver o nosso passado na cruz de Cristo. Porque às vezes acontecem coisas nas nossas vidas, as pessoas fazem coisas para nós e nós também fazemos para elas, mas o foco aqui da mensagem é que Demas prejudicou Paulo. Existem pessoas que podem nos prejudicar, e se nós não perdoarmos essas pessoas, nós vamos ficar presos a elas e a essas coisas que elas fizeram. E Paulo podia estar aqui nessa prisão pensando assim: puxa vida, como que Demas faz um troço desse comigo? Eu ajudei esse cara, eu abençoei ele, eu preguei o evangelho para ele, eu dediquei a minha vida a ele, e agora ele desertou, me deixou no momento que eu mais precisava. E ele podia dizer: ai que raiva, ai que ódio, Senhor, queima ele. Porque às vezes a gente, mais ou menos, você não fala isso, você fala: abençoa ele, Senhor. Mas aí quando a gente não perdoa, em vez de a gente resolver, a gente fica lembrando da pessoa. A melhor coisa que podemos fazer com quem um dia nos prejudicou é dizer: eu te perdoo em nome de Jesus e eu te abençoo. E não adianta dizer uma vez só. O perdão é um ato, a cura é um processo. Então quando você perdoa alguém, perdoado está, mas a ferida que ela abriu em você, fecha na hora? Não, leva um tempo. E enquanto a ferida não fecha, você continua orando, até que ela vire uma cicatriz. Porque se você não continuar orando pela pessoa que te feriu, logo logo você está com um sentimento ruim de novo quando lembra. E aí você tem a impressão que você não perdoou. Não é que você não perdoou, você perdoou, mas você não está tratando a sua ferida. Agora o problema está em você. Precisamos espremer essas feridas com as orações. Ore e abençoe. Jesus nos ensina: faça o bem a quem te faz mal, abençoa quem te amaldiçoa, ora por quem te persegue. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Assim você vai amontoar sobre ele, sobre a cabeça dele, brasas vivas, diz o Evangelho. E amontoar brasas vivas sobre a cabeça daquele que nos prejudicou, não é pensar: ai pastor, que coisa boa, então ele vai queimar com essas brasas, né? Não, irmão, não é isso. Brasas vivas é que a pessoa vai ficar sem entender. Ela vai ficar assim: como que essa pessoa está me pagando o mal com o bem? Que coisa mais estranha. E talvez essa pessoa, por causa do seu amor,
e da resposta cheia de graça que você deu, talvez essa pessoa entregue sua vida a Cristo. Você entende isso? É um ensinamento precioso que o apóstolo Paulo nos dá. Em terceiro lugar, eu aprendo com o apóstolo Paulo que devemos dar às pessoas uma segunda chance. É o que está no versículo 11. Diz assim: só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Irmãos, Paulo está falando: olha, Timóteo, traz junto João Marcos. Sabe por quê? João Marcos é muito útil para o ministério. Irmãos, nem sempre foi assim. Paulo teve uma briga muito séria com João Marcos. Está em Atos 13:13 e Atos 15:36. Olha, Atos 13:13 diz: e partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João Marcos, ou João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. O que aconteceu é que Paulo estava fazendo viagem missionária, e João Marcos estava com eles. E João Marcos era parente de Barnabé. Só que João Marcos, no meio do caminho, falou assim: eu não quero mais fazer viagem missionária, eu não vou mais, vou voltar para casa. Paulo não gostou nada dessa história. E Paulo ficou bravo com isso. E isso é revelado em Atos 15:36-41, que diz assim: e alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E houve tal contenda entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus. O que aconteceu, irmãos, é que Paulo estava tão decidido que João Marcos não ia mais participar, que ele teve uma discussão séria com Barnabé. E ele provavelmente disse para Barnabé: eu não vou viajar com esse cara. Ele já pisou na bola com a gente. Porque aqui na Bíblia fica muito bonito o jeito que está escrito, mas também está escrito que um foi para o lado e outro para o outro. Houve tal contenda, a Bíblia diz. Tal contenda. Brigaram. Só que agora, o apóstolo Paulo, no final da sua caminhada, como um homem maduro que é, como um homem experimentado que é, ele vai dizer assim para Timóteo: traz João Marcos, porque ele me é muito útil para o ministério. Sabe, irmãos, existem algumas pessoas que erram com a gente, mas eu tenho aprendido com Jesus que perdoar é mais do que dizer eu te perdoo. Perdoar também é tornar o outro útil. Porque tem algumas pessoas que a gente perdoa, mas a gente inutiliza. Algumas pessoas que a gente perdoa falam assim: olha, eu te perdoo, mas você vive a sua vida e eu vivo a minha vida. Eu te perdoo, mas se eu te ver caminhando na mesma calçada que eu atravesso a rua, aí você está perdoado. Eu te perdoo, mas você nunca mais vai vir na minha casa. Eu te perdoo, mas... E o que eu estou aprendendo aqui com Paulo, e que aprendo com Jesus, é que o perdão pode tornar o outro útil. Quando Pedro negou Jesus 3 vezes, e depois Jesus vai ao encontro de Pedro, e pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro diz que ama. Então Jesus fala assim para ele: olha, então vai e cuida das minhas ovelhas. Jesus tornou Pedro útil de novo, porque Pedro, quando negou Jesus, tinha voltado para pescar. E Jesus falou para ele: não, Pedro, seu negócio não é pescar peixe, eu já te tirei disso.
o seu negócio é pescar homens, e agora eu estou te tornando útil de novo, eu te perdoo e te torno útil. É isso que eu aprendo com o apóstolo Paulo, que perdoar também é tornar o outro útil. E que Deus nos ajude, irmãos, a tornarmos outras pessoas úteis de novo na nossa história. A quarta coisa que eu aprendo com o apóstolo Paulo está no versículo 13. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Eu aprendo com o apóstolo Paulo aqui, que quando estamos passando um momento difícil na nossa caminhada, não devemos, irmãos, nos apartar das Escrituras. Não devemos parar de falar com Deus. O que Paulo está fazendo aqui é que ele está falando com Deus. Ele fala assim: olha, Timóteo, quando você vier, eu estou aqui, eu estou preso, eu não tenho acesso, mas traz para mim os pergaminhos. O que ele está dizendo é: traz para mim a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é viva, ela é eficaz, ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes, porque essa palavra não volta vazia, antes ela faz tudo o que apraz a Deus, e ela prospera em tudo o que ela é enviada, porque esta palavra não é só uma palavra, esta palavra de Deus é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas essa palavra não é só uma palavra, essa palavra é uma pessoa, e o verbo que se fez carne habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a glória do Filho unigênito do Pai. A palavra de Deus é o próprio Cristo encarnado. Por isso, quando estamos passando por um vale, por uma cadeia, por um problema, por uma dor, por uma perda, amados irmãos, não devemos ir para a internet, nem para o Facebook, nem para o Instagram, nem para a Netflix. Na hora que a coisa está pegando, que nós precisamos da ajuda de Deus, é na palavra de Deus que nós teremos resposta. E Paulo diz: traz os livros, mas traz principalmente os pergaminhos, porque a palavra de Deus para mim é alimento. Um novo alimento eu tenho para vocês: fazer a vontade do meu Pai. Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu, aquele que comer de mim viverá para sempre. Ler a Bíblia é alimentar-se do pão vivo, é alimentar-se do próprio Cristo. Relacione-se com a palavra, porque quando a hora negra chegar, quando a hora difícil chegar, quando o problema chegar, você vai ter resposta, e a resposta vem da palavra de Deus. Existem muitas pessoas que estão perdidas, existem muitas pessoas que não têm um trilho, que não sabem para onde ir quando o problema chega, porque não conhecem a palavra de Deus. Jesus disse: pecais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A palavra de Deus nos dá direção, a palavra de Deus endireita os nossos caminhos, a palavra de Deus são os princípios de Deus. E crente não vive pelo que sente, crente vive pelo que crê, e crente crê na palavra de Deus. Porque se formos guiados pelos nossos sentimentos, irmãos, seremos muito inconstantes, e não seremos dignos de confiança, porque os nossos sentimentos nos enganam. Uma hora estamos felizes, outra tristes, uma hora animados, outras desanimados. Parecemos uma montanha russa muitas vezes, uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo. Ora estamos calmos, ora estamos nervosos, ora estamos cheios do Espírito Santo, ora estamos esbravejando na carne. Enganoso é o coração do homem, perverso, corrupto, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque nele estão as saídas e as fontes da vida. A Bíblia diz que é do coração do homem que vem o adultério, o falso testemunho, as mentiras, as blasfêmias. O nosso coração não presta, irmãos, não podemos confiar nele. Paulo diz: traz os pergaminhos, porque nessa hora de dor, nessa hora de prisão, nessa hora tão difícil da minha vida, eu só posso confiar na palavra de Deus. Confia na palavra, lê ela, relaciona com ela,
medita nela de dia e de noite, porque ela é fonte de vida para aquele que confia nela. Mas a quinta atitude, ou o quinto ensinamento que eu aprendo com o apóstolo Paulo, está no verso 14, ele diz assim: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Os estudiosos dizem que foi este Alexandre aqui que diz que Paulo colocou fogo em Roma. Este homem foi o homem que prejudicou muito o apóstolo Paulo e o resistiu. E aqui, amados irmãos, quando uma pessoa faz isso com a gente, é diferente do que aconteceu com João Marcos. Aqui é uma pessoa que se opõe de frente contra você. É alguém que te prejudica de propósito. Uma coisa é alguém nos prejudicar, mas não foi assim intencional. João Marcos foi por imaturidade, ele estava começando. Dá para entender. Mas aqui o Alexandre não. Ele fez o mal de propósito, ele queria ver Paulo preso, ele queria ver Paulo morto. Foi uma perseguição, foi bater de frente com o apóstolo Paulo, para colocá-lo numa situação muito difícil. E aí, irmãos, eu vou aprender algo tremendo com o apóstolo Paulo aqui. Nesse texto, ele vai dizer assim: o meu corpo está sendo oferecido como oferta de libação. O meu tempo chegou e eu estou me oferecendo a Deus como oferta. Alguns poderiam estar presos e dizer assim: eu estou preso por causa do Alexandre, aquele miserável, e agora eu vou morrer por causa daquele dedo duro, e aquele cara me caluniou, me difamou, e agora eu estou nessa cadeia, eu não precisava estar aqui, é culpa do Alexandre. E Paulo diz: não, eu estou sendo oferecido como sacrifício em oferta ao meu Deus. E Paulo não ora para sair dessa prisão, porque ele sabe que é chegada a sua hora. O que Paulo está dizendo é: não é Roma que está tirando minha vida, não é Alexandre que está tirando a minha vida, eu estou entregando a minha vida voluntariamente por amor a Jesus e ao Evangelho. Porque quando cremos na palavra de Deus e vivemos a carreira que nos é proposta, ninguém pode tirar a nossa vida, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. E então não ficamos procurando culpados pelos males que nos acontecem, mas conseguimos olhar a nossa vida e os reveses da nossa vida e os problemas e vales da nossa vida através do Evangelho e da cruz de Cristo, e mesmo as mais injustas dores dizer: bendito seja o nome do Senhor, como disse Jó, eu bem sei que o meu Redentor vive e que por fim Ele se levantará em meu favor. Oh, irmãos, como é bom ter uma consciência limpa e uma alma saudável, mesmo em meio às maiores dores e injustiças. Como é bom. O apóstolo Paulo manteve sua saúde emocional, espiritual e física diante das maiores adversidades, porque os olhos dele nunca esteve nos homens, sempre esteve em Deus. Eu aprendo com ele que ele não quis vingança, porque a vingança é do Senhor. Ele entregou este homem nas mãos de Deus. Precisamos aprender a entregar todos aqueles que de propósito nos fazem mal nas mãos de Deus. Deus é o justo juiz. Deus os julgará. E se alguém te fizer algum mal, e chegar a esse ponto que chegou o apóstolo Paulo, de a gente ser entregue à morte, não tememos, irmãos, não tememos, porque lembramos o que o apóstolo Paulo disse: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Vencida foi a morte no Calvário. E ele disse também em Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Em nada, absolutamente nada, tenho a minha vida preciosa para mim mesmo. Irmãos, que podemos chegar nesse ponto de renúncia, de sacrifício, de entrega a Deus. E a última lição que eu aprendo com o apóstolo Paulo nesse texto está em 2 Timóteo 4, 16 e 17, que diz: ninguém me assistiu na minha primeira defesa,
Antes todos me desampararam, que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Versículo 18: e o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Quando Paulo foi abandonado por todos, ele disse aqui: eu fui abandonado por todos, mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu. Eu quero te dizer uma coisa, e essa é a última lição que eu aprendo com o apóstolo Paulo nesse texto. Ainda que todos nos abandonem, Deus nunca nos abandonará. Ele disse: nunca te deixarei, jamais eu te abandonarei, mas eis que estarei convosco todos os dias, até o final. Ainda que teu pai e a tua mãe te abandonem, eu não te abandonarei. Eu quero que você entenda isso essa noite. Você não está sozinho, você não está sozinha. Deus está com você, Deus ama você, Deus está no controle da sua vida. Ainda que você já tenha perdido o controle, Deus está no controle. E amados irmãos, ainda em 2 Timóteo 4, lá no finalzinho, Paulo abre um espaço na sua vida para mostrar que ele é igualzinho a gente, quando ele diz assim no versículo 20: Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Paulo deixou um homem doente. Precisa ser muito humilde para escrever isso numa carta, ainda mais sendo o apóstolo Paulo. Deixei um homem doente. Mas o senhor não é o apóstolo Paulo? Sou. Não pude curá-lo. Meus irmãos, nós nunca somos tão grandes quando somos humildes. O maior estado de grandeza que a gente atinge é quando a gente é humilde. Olha a humildade de Paulo. Deixei este homem doente. Ele é vulnerável como nós. Nem todas as orações dele foram respondidas, e nem por isso ele deixou de fazer a obra que Deus deu para ele fazer. Paulo termina isso tudo dizendo no versículo central: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Roma matou Paulo, colocaram a cabeça dele num cepo, numa forquilha, e a espada de Roma tosou-lhe a cabeça, corpo para um lado, cabeça para o outro. Mas quando Paulo fechou os olhos para essa vida e abriu para a eternidade, a coroa da justiça já estava separada para ele. Mas não só para ele, mas para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Ainda que você sofra, ainda que você viva dificuldades, saiba, existe uma coroa que Jesus preparou para os seus filhos. A nossa recompensa, irmãos, não está aqui. A nossa recompensa está no céu. Que possamos viver com os pés na terra, mas com os nossos olhos e a nossa cabeça no céu. Que Deus nos ajude com isso. Que possamos ter uma vida como teve o apóstolo Paulo, com essas respostas às adversidades. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas agora nas Tuas mãos. E Senhor, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, acontece com a gente, guardadas as devidas proporções. Senhor, ensina-nos a pedir ajuda quando a gente precisar. Todos nós temos um Timóteo, um amigo. Ensina-nos a ter a humildade de pedir ajuda quando for necessário. Vem ter comigo depressa. Pai, nós perdoamos as pessoas que caminharam conosco como cooperadores, mas depois nos abandonaram.
Senhor, nós aprendemos tantas coisas com o apóstolo Paulo, e aprendemos que o Senhor não nos desampara, e que quando todos vão embora, o Senhor fica, e o Senhor nos fortalece. Senhor, muito obrigado pelas preciosas lições que extraímos da Tua santa palavra para a nossa vida. Ajuda-nos a viver essa verdade. Coloque sua mão no seu coração. Pai querido, que o Teu amor aqueça cada coração, e que cada coração seja cheio, cheio, cheio da Tua palavra, da Tua presença. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as eternas consolações do Espírito Santo estejam com você, com a sua família e com toda a igreja de Jesus Cristo que está espalhada sobre toda a face da terra. Amém.